Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar no instantezinho. Nós estamos escutando nesses dias, de maneira especial nessa semana, acompanhando na primeira leitura das missas, das Eucaristias desses dias, escutando o livro de Tobias. Tobias, que é um homem profundamente temente a Deus, um homem profundamente próximo, que vive uma profunda intimidade com Deus. E durante essa semana, quem pôde acompanhar as leituras nesses dias, pôde perceber isso, todos os momentos da sua vida, todas as circunstâncias da sua vida, ele, um homem temente a Deus, profundamente ligado a Deus, que vive uma profunda intimidade com Ele, recebe então os frutos da sua intimidade com Deus. E nós temos essa certeza também que cada um de nós, aprendendo, e a leitura de hoje nos ensina isso também, que quando nós vivemos essa proximidade, quando nós vivemos essa intimidade com Deus, nós temos a certeza de, além de vivermos próximos dEle, também no tempo dEle, no Kairos de Deus, no tempo da graça, a gente poder também recolher ou colher os frutos que nós semeamos, que são frutos da intimidade, da profundidade que nós vivemos com Deus. Tobias, ele nos ensina isso, nos ensina que mesmo nas circunstâncias do dia a dia, que de alguma forma parecem ser adversas a cada um de nós, nós temos sim essa proximidade com Deus. Eu costumo sempre brincar e fazer uma metáfora, que é como se a gente fosse à praia, Se a gente estiver na praia exposto ao sol, a gente tem uma probabilidade grande, maior, da gente se queimar, Agora, se a gente for à praia, estiver debaixo de um guarda-sol, a gente tem uma menor probabilidade da gente se queimar. Então, a exposição, que nós temos no nosso dia a dia diante do pecado é como esse sol. Se a gente se colocar sob a proteção de Deus, a gente tem menos ocasião da gente errar e da gente pecar. Agora, se a gente se coloca mais exposto ao sol, portanto, mais exposto ao pecado, a gente tem mais ocasião da gente também errar e cair. E quando nós vivemos essa intimidade, Tobias nos ensina isso, nós temos essa possibilidade grande de recolher os frutos da intimidade com Deus, que são frutos de justiça, são frutos de paz e frutos de relacionamento que nos aproximam também dos nossos irmãos e irmãs. Isso Tobias veio nos dizer ao longo dessa semana, e termina com esse testemunho bonito, de seu pai Tobit, diante de toda essa circunstância. Que nós possamos aprender também de Tobias, vivermos cada um de nós essa intimidade e essa proximidade com Deus. E no Evangelho de hoje, nós temos o Evangelho curto, mas muito profundo também a cada um de nós, que fala justamente da filiação do Messias. E Jesus Cristo, aos poucos, dentro do Evangelho de Marcos, ele vem desmistificando a ideia de Messias que os judeus tinham naquele período. O Messias rei, e Jesus também é rei, porém um reinado diferente, não um reinado em que as pessoas vão servir, mas um rei, um Messias que se coloca a serviço. Os judeus, eles tinham essa ideia do Messias, o triunfador, aquele que viria com poder, iria dissipar todos aqueles que oprimiam o povo, então quase como que um general, Era essa imagem que os judeus tinham do Messias, E Jesus, aos poucos, ele vem desmistificando essa imagem do Messias, dizendo sim, que o filho de Davi, e ele é filho de Davi pela descendência de José, o seu pai, e não pai adotivo e qualquer outro adjetivo que venha dizer isso. José é o pai de Jesus, porque ele dá o nome, ele é aquele que cria, ele é aquele que ensina a religião e a educação a Jesus. Portanto, José é sim o pai de Jesus, e por sua filiação, por Jesus ser o filho de José, José é o descendente de Davi. Portanto, ele sendo Jesus o Messias, o Filho de Deus feito homem encarnado na terra, ele é, portanto, também o Messias prometido desde os tempos antigos. Jesus vem então fazendo essa ideia, colocando que o Messias, sim, é a figura divina, aquele que é enviado por Deus, mas Jesus Cristo,
como nós sabemos, ele é 100% divino, mas também ele é 100% homem. Ele, na sua divindade, ele quis se fazer homem para viver no meio da humanidade e quis sentir também os sofrimentos da humanidade. Ele foi homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Então essa é a realidade de Jesus, o homem Deus que vem, no seio da humanidade, para reconhecer na humanidade a nossa oportunidade de também nos tornarmos divinos. Portanto, Ele, Jesus Cristo, o divino que se fez homem, eleva a nossa humanidade também a um grau de divindade, para que cada um de nós, vivendo a nossa humanidade, vivendo também as fragilidades que nós temos no nosso dia a dia, próprio da nossa humanidade, Ele nos dê então a capacidade de nos divinizarmos cada vez mais. A antropologia teológica nos fala disso, que quanto mais humano nós somos, mais próximos de Deus nós ficamos. Quanto mais nós vivemos a nossa humanidade, tanto mais a gente se diviniza, porque também a gente se aproxima da divindade de Jesus, aquele que se fez homem e veio viver a sua humanidade no meio de toda a humanidade, vivendo também o sofrimento do dia a dia. Que aquilo que falta em nossa humanidade, Jesus Cristo, o Deus feito homem na terra, possa completar aquilo que falta na nossa humanidade com a sua divindade, para que a gente possa cada vez mais se aproximar dele. A exemplo de Tobias, a exemplo de José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que vivendo a nossa humanidade, se aproximando da divindade de Jesus, nós possamos também viver o nosso ardor missionário como José de Anchieta assim o fez, o grande apóstolo do Brasil, aquele que veio, como um dos primeiros, junto com toda a companhia de Jesus, jesuítas, para evangelizar os índios, para catequizar diante daquela primeira humanidade, dentro daquele contexto, dentro da realidade do Brasil, dos primeiros anos da nossa nação. Que pensamos então que Jesus Cristo, o divino que se faz homem, dê a cada um de nós também a capacidade do ardor missionário, para que a gente possa sempre mais, se aproximando dele, fazer também com que outras pessoas possam conhecer também essa realidade que transforma a nossa vida e que pode transformar a vida também de tantas outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.